O que é importante aqui é a presença de Deus e nós alinharmos o nosso coração desde o primeiro momento, desde antes da reunião, alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Somos muito gratos, muito alegres pelo privilégio de estar aqui. Eu me sinto muito privilegiado por estar aqui com esse propósito, separando um tempo. Todos nós oramos por coisas que fazem parte da nossa vida, das nossas necessidades, mas agora, nesse momento, estamos separando o nosso coração para orar de acordo com a vontade de Deus. Toda oração deve ser de acordo com a vontade de Deus, mas especificamente estamos voltando o nosso coração para nos interessar, para alinhar nosso coração com o anseio dele. Ele tem um anseio, ele tem um desejo, e nós não somos a única expressão desse desejo, mas nós sentimos que isso realmente é algo muito importante no plano de Deus. E queremos só meditar rapidamente algumas coisas na palavra para poder alinhar um pouco mais ainda o nosso coração, renovar nossa visão, aquecer nosso coração, para que nós possamos orar de acordo com a vontade de Deus. Nas últimas semanas, eu tenho pensado bastante, na necessidade de ter uma conversão progressiva, de ter uma nova conversão. Essa expressão, alguns que lembram do irmão austríaco Johannes Fichtenbauer, ele dá o testemunho dele de que ele já tinha uma experiência com Deus, andava com Deus, estava no ministério, mas ele não tinha esse coração para o povo judeu. E quando Deus tocou, não vou falar do testemunho dele aqui, mas é algo que realmente toca muito. Ele descreve esse momento em que mudou o coração dele em relação ao povo judeu. Ele tinha sido criado com ódio em relação ao povo judeu. Então, quando Deus mudou isso no coração dele, ele descreve como uma segunda conversão. E algumas pessoas podem questionar isso, mas como? Só tem uma conversão, conversão a Jesus, não precisa de outra conversão. Mas a Bíblia fala de outras conversões. A Bíblia fala em Malaquias, as últimas palavras do Primeiro Testamento, em Malaquias 4, a Bíblia fala da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quantas atitudes a gente pode falar assim, todos os filhos amam os pais, todos os pais amam os filhos. Todos nós sabemos, talvez na nossa família tenha profundas feridas entre pais e filhos, entre irmãos. Precisa ter uma conversão, a atitude muda. Aquela ferida, aquela amargura, aquela atitude de que meu pai foi muito duro comigo, não tem uma atitude boa, ou os pais que se sentem rejeitados pelos filhos ou desprezados, tem muitos sentimentos entre casais, a separação de casais. Então, o desejo de Deus é reconciliar, é curar esse coração, é converter o nosso coração. Então, eu vou falar rapidamente sobre justamente a situação no Novo Testamento, que é a inspiração para essa visão TJC2, que significa rumo ao segundo concílio. Na primeira igreja, no livro de Atos, Jesus discipulou judeus, aquele grupo de 120 que recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecoste, eram todos judeus. Os 3.000 que se converteram naquele dia eram judeus. Então, havia uma continuação até correta de que o plano de Deus tinha começado com a nação de Israel, e Deus enviou o Messias para a nação de Israel, e a igreja começou com Israel, com 12 apóstolos, todos judeus. Então, havia uma visão, Jesus deu a visão, ide por todo o mundo,
Havia uma visão para que todas as nações fossem alcançadas, mas havia uma atitude ainda não convertida dos próprios apóstolos. E eu não, assim, eu só quero citar isso, vocês conhecem Atos 10, quando Deus iria enviar Pedro para a casa de Cornélio, mas antes Deus preparou o coração de Pedro, deu aquela visão 3 vezes de alimentos que eram impuros e Deus mandando comer e Pedro estranhando, como assim? Eu vou comer alguma coisa impura? Não pode ser assim. E aí depois veio o convite para ir para a casa de Cornélio. E eu queria mostrar, eu acho que, pelo menos para mim, a gente sabe que houve uma mudança de paradigma, houve uma mudança da parte de Pedro e depois foi alcançando os outros em relação aos gentios. Mas o momento, não só da visão que Pedro recebeu, mas eu queria que vocês olhassem em Atos, capítulo 10, e versículo 34. E a gente pode, às vezes, ler esse versículo e não entender como esse momento, quando Pedro obedeceu, foi à casa de Cornélio, ele tinha restrições, ele achava que ele não podia entrar na casa uma pessoa que não fazia parte da nação de Israel, mas ele entrou, ficou meio assim, e depois do testemunho que Cornélio deu, de como ele orou, de como Deus mandou um anjo para ele, alguma coisa mudou. Esse momento, a gente fala assim de um momento kairós, de um momento de revelação. Houve um momento muito forte na vida de Pedro, está aqui no versículo 34, mas as traduções às vezes não captam o impacto, porque eu vou usar aqui uma tradução, uma versão da Bíblia, que é a nova Almeida atualizada, em que fala assim, então, Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar, ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Você pode olhar isso e falar assim, ok, Pedro está dizendo, eu reconheço. Então, eu vou tomar a liberdade de ler, tem várias versões que são chamadas assim, mais modernas. Na verdade, elas são uma espécie de paráfrases, eles não são traduções literais. Mas esse aqui é da Nova Bíblia Viva. Eu acho que eles captaram muito bem o momento. Eu queria que todos nós percebêssemos como esse momento foi um momento de mudança. A ficha caiu, algo mudou no coração de Pedro, que nós podemos chamar que houve uma conversão no coração de Pedro em relação aos gentios, uma conversão que ele não tinha. Então, essa versão traduz da seguinte forma: Então Pedro respondeu: Agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Eles tomaram uma liberdade, não está assim no original. Mas ele foi exatamente que quando Pedro falou assim, eu vejo que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ele está dizendo isso. Eu vejo agora vejo. Quando ele teve contato com Cornélio, quando ele viu que Deus respondeu à oração de Cornélio, quando ele viu que Cornélio era uma pessoa temente a Deus e que Deus, ele não tinha conhecimento do Messias, ele não tinha realmente essa conversão plena a Deus ainda, mas ele era uma pessoa que buscava. E Pedro mudou o conceito dele. Agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Em cada nação, ele tem aqueles que o adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a ele. Ele está dizendo, sim, já tem pessoas em outras nações que não se ligaram a nós, os judeus, mas que são aceitos por Deus, que são ouvidos por Deus, que estão buscando o Deus verdadeiro. Foi uma conversão. Lembramos sempre que
rumo ao segundo concílio, é, é a mesma coisa que aconteceu em Atos, porém ao contrário, porque no início eram só judeus e eles estavam tendo dificuldade para aceitar a entrada dos gentios. E agora os gentios inverteu a situação, os gentios que são a maioria esmagadora e os gentios têm dificuldade de aceitar os judeus. Não, as pessoas podem falar assim, não, as igrejas não têm dificuldade de aceitar os judeus. É como no tempo de Pedro. Eles aceitavam os gentios desde que os gentios se tornassem totalmente iguais aos judeus. Então, agora vamos para o capítulo 15, que é exatamente o primeiro concílio de Jerusalém, que nós estamos orando e buscando um segundo concílio, mas vamos ver qual era o problema na época do primeiro concílio. Qual que era o problema? Pedro já tinha falado com Cornélio, Paulo e Barnabé já tinham feito a primeira viagem, em Antioquia tinha muitos não-judeus que estavam servindo ao Senhor, então, em Samaria, já tinha acontecido várias coisas e Deus estava alcançando pessoas que não eram judeus. Mas os judeus, alguns muito fortes, eles tinham uma ideia de que o gentio tinha que se tornar igual ao judeu, ele tinha que se circuncidar. Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. E aí surgiu discussões, surgiu problemas, Paulo e Barnabé não concordavam com isso e resolveram fazer o concílio. E quando, no versículo 5, dentro do próprio concílio, alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, esse era o conflito. E eu só quero hoje tocar nessa questão da conversão do coração, da mudança de coração que precisa acontecer. Eu queria, pelo menos isso tem sido algo forte no meu coração, a oração, nossa oração, para que haja uma conversão de coração, não somente um convencimento de cabeça, de raciocínio, de doutrina, e mesmo assim, nós sabemos que para a pessoa ter um novo nascimento, se arrepender e conhecer a Deus de verdade, precisa ter uma conversão. E eu creio que todos nós somos conscientes de que não adianta só falar, temos que testemunhar, temos que ensinar, mas se não houver uma mudança de coração, nada é feito. E infelizmente, até tem muitas pessoas, e isso tem vários graus, e pode ser nós mesmos, que fomos convencidos, entendemos a necessidade, mas ainda não tivemos uma mudança de coração. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles sabiam, Jesus tinha falado de ir para outros rebanhos, eles sabiam do propósito de Deus de alcançar os gentios, mas faltava uma mudança de coração, faltava realmente reconhecer, aceitar. Nós não aceitamos as pessoas que não creem. Nós que estamos entendendo o propósito de Deus para Israel, podemos não aceitar os irmãos, assim, podemos aceitar como irmãos, mas podemos ter um senso de superioridade, de rejeição de quem não tem ainda essa revelação sobre o propósito de Deus para Israel. Nós temos muitas divisões, muitos conceitos errados e o novo homem é formado quando nós realmente aceitamos uns aos outros. Então, olha como justamente Pedro, como ele abre o primeiro concílio, em Atos 15, versículo 6.
Então os apóstolos, os presbíteros se reuniram para examinar a questão. E houve grande debate. E Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem, desde há muito, já tinha passado algum tempo, Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, ó, essa aqui é a chave, irmãos. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho aos gentios, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. Versículo 9: não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, essa é a conversão de coração que precisa acontecer. Nossa oração em relação aos judeus, para que conheçam a Jesus, nossa oração para que não haja divisão entre judeus messiânicos e judeus messiânicos. Nossa oração para que não haja divisão entre cristãos e cristãos. Nossa oração para que seja formado um novo homem. Nossa oração para que judeus e árabes, com todos esses conflitos, com esses grupos que odeiam e atacam os judeus, nós podemos passar a odiar os muçulmanos, os palestinos, ou seja quem for, os judeus que estão vivendo isso na pele podem sentir ódio também. Os árabes que se convertem podem se converter em parte, mas não ter um coração voltado mesmo para aceitar os judeus. Enfim, quantas mudanças de coração precisa haver. E nós sabemos, né, entre cristãos, entre católicos e evangélicos, entre protestantes tradicionais, protestantes evangélicos, pentecostais, neopentecostais, tantas diferenças, tantas separações. Então, quando nós oramos para o novo homem, a grande divisão e o passo profético a algo muito específico em relação aos judeus e não judeus, há algo específico que Deus quer fazer em Israel, mas há algo que Deus quer fazer entre todos nós. E eu só vou agora ler em Romanos 14 e 15, 3 versículos, para mostrar essa atitude de conversão de coração que nós estamos buscando e que nós queremos que Deus faça em nosso coração. Você acha que o seu coração já está convertido? Graças a Deus por todos os passos que Deus deu a cada um de nós. Mas pode ter certeza que ainda há novos passos que Deus quer dar, novas transformações, novas mudanças de coração. Então, Romanos 14 é um capítulo inteiro, Paulo falando sobre a atitude que deve existir dentro da igreja, não propriamente entre judeus, envolve judeus e não judeus, porque em Roma tinha isso, em muita cidade tinha essa mistura de judeus e gentios, e muitas vezes envolvia essas diferenças, que o judeu não comia certas coisas. Até hoje tem os princípios, as regras de alimentação, e Paulo não está dizendo que quem tem essas convicções e quem segue essas instruções de Deus na lei de Moisés não deve ser desprezado, mas ele fala que não deve ser desprezado quem não faz. Então ele fala, o capítulo inteiro fala a respeito de alimentos. Um acha que deve ter alimentos, em outros lugares ele fala sobre guardar dias, não guardar dias. E nos tempos modernos nós podemos colocar muitas outras coisas que nós achamos que certas igrejas, certas confissões, certas tradições não vêm de Deus, não são corretas, e então nós podemos aplicar isso para todas as nossas
diferenças de doutrina. Olha o que diz em Romanos 14, versículo 1. Às vezes nós achamos que quem guarda certas coisas, quem acha que tem que seguir certas normas, é fraco. E ele fala assim: acolham quem é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, quem é fraco na fé só come legumes. Quem come tudo, de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Não foi isso que Pedro entendeu? Que o gentio para ele, que não comia certo, era impuro, não conhecia o Deus de verdade, de repente ele mudou, ele teve uma mudança de atitude, ele teve uma conversão de coração. E ele entendeu que Deus o acolheu. Versículo 3, Romanos 14, 3. Porque Deus o acolheu. E só para pegar isso, Romanos 15, versículo 7. Portanto, acolham, recebam, aceitem uns aos outros, como também Cristo acolheu todos vocês para a glória de Deus. Essa é a visão do novo homem. Amém? Então, nós queremos encorajar todos nós a orarmos para que haja uma conversão de coração, começando por nós. Não vamos orar só para os outros. Não vamos nos colocar numa posição que nós temos a revelação e coitadinho dos outros cristãos que estão na teologia da substituição, que tenham barreiras ou que não aceitem. Vamos orar para que eles tenham uma mudança de coração. Mas essa mudança de coração ela vem de nós. Deus teve que trabalhar e chocar, sacudir, chacoalhar Pedro com aquela visão para que ele chegasse na casa de Cornélio humilde, não se colocando como eu sou judeu puro e o que eu estou fazendo aqui? Mas ele tinha que realmente ter uma atitude de humildade e de acolher os corações ali que Deus já tinha acolhido. Então, nós estamos em setembro, agora falta menos de 2 meses para a nossa conferência em novembro, né? 8 a 10 de novembro. Eu queria colocar essa conferência como um dos nossos alvos principais agora de oração, porque não é um evento, não é para ouvir preletores, é para nós estarmos juntos diante de Deus. É uma oportunidade que nós temos de estar juntos com pessoas de diferentes convicções, diferentes tradições cristãs, mas nós estamos nos empenhando para que, principalmente no último dia, porque o sábado sempre é um pouco difícil para os irmãos judeus messiânicos estarem conosco, pode ser que alguns consigam, nós vamos ter. é, 2 irmãos do Chile, 2 irmãos judeus messiânicos do Chile, e talvez tenhamos alguns outros, estamos orando para isso, mas principalmente no domingo de manhã, nós estamos colocando diante de Deus que é uma coisa assim, não somos nós que programamos Deus, Deus que nos convida, Deus nos acolhe, e num ambiente em que estamos buscando abertura de coração uns para os outros, no domingo de manhã eu estou colocando isso como um desejo de coração, não só meu, de que alguma coisa, além das nossas expectativas, além das programações, alguma coisa aconteça entre judeus e gentios, entre judeus messiânicos e cristãos, que alguma coisa aconteça ali. E não só que seja assim, olha que coisa, foi um momento muito maravilhoso, muita gente chorou, muita gente. Mas uma coisa que mude o nosso coração, que mude o nosso conceito. Vocês percebem que Pedro e depois os outros apóstolos, os outros judeus, e no primeiro concílio, eles tiveram que mudar os conceitos. O conceito de que um gentio ele tem que ser um judeu em tudo.
E eles mudaram o conceito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, eles escreveram no fim. Então, que essa mudança, essa abertura, essa reconciliação, esse vínculo verdadeiro aconteça, um milagre aconteça. Então, nós queremos orar pela conferência, queremos convidar para você estar na conferência, queremos pedir que vocês convidem, né? Tem os convites nos grupos, nas redes sociais, mas nós sabemos que um convite pessoal tem um valor muito maior. Talvez você conheça alguém que, se você convidar, aquela pessoa vai levar muito mais a sério, vai se interessar porque você convidou, porque você entende que não é um evento, é uma oportunidade para o Espírito Santo agir. Então nós queremos orar para isso, esses são nossos desejos de oração, que haja conversão, que o Senhor alcance pessoas aqui no Brasil, igrejas, judeus messiânicos, que haja união, e estamos orando para que o Senhor realmente faça a obra dele. Essa mudança de coração é em ambas as partes, em ambos os sentidos, tem barreiras, todos nós temos. Então, nós queremos orar nesse sentido. Amém.